Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Memória Santista. Nesse vídeo nós vamos contar um fato curiosíssimo que aconteceu em Santos na década de 1930. Vocês já ouviram falar daqueles famosos dirigíveis alemães que existiam no começo do século XX? Eles eram conhecidos como Zeppelins. Pois bem, por duas vezes esses Zeppelins sobrevoaram a cidade de Santos, deixando todos os santistas entusiasmados e alguns até assustados, porque eles eram gigantescos. Nós vamos, por conta desse fato, dividir esse vídeo em duas partes, porque foram duas aparições. A primeira, que aconteceu em 1933 com o Graf Zeppelin. O Graf, por sinal, foi um dirigível muito famoso, porque em 1929 ele foi o protagonista da segunda circunnavegação aérea do mundo. E a segunda vez que o dirigível passou em Santos foi em 1936, foi também outro dirigível muito conhecido, o Hindenburg, o mesmo que deu fim à era dos dirigíveis, porque no ano seguinte, em 37, ele pegou fogo em Nova York. Tá curioso para saber como é que os santistas reagiram a essa história toda? Então segura a onda, porque daqui nós vamos contar tintim por tintim, nesse vídeo do Graf, no próximo do Hindenburg, aqui no Memória Santista. De repente, foi como se toda a cidade de Santos estivesse tendo uma espécie de sonho coletivo, um sonho de ficção científica. É claro que boa parte das pessoas já tinha lido nos jornais ou tinha conhecimento da existência dos famosos Zeppelins, os incríveis dirigíveis alemães que tomavam conta das manchetes dos jornais de todo o mundo. Inclusive, o Graf Zeppelin, em 1929, protagonizou a segunda circunnavegação global aérea, sendo que a primeira foi feita por um avião. Então aquela era a primeira feita por um dirigível e, inclusive, mais rápida do que a do avião. Nesse cenário, os santistas, já conhecedores da história do Zeppelin, nunca imaginavam, entretanto, que um dia pudessem ver nos céus da cidade aquela máquina que impressionava a todos. Por quê? Existia desde 1930 uma linha comercial da empresa Zeppelin que ligava a Alemanha à América do Sul através dos seus dirigíveis. Essa rota que vinha da Europa atravessava o Oceano Atlântico e chegava ao Brasil, primeiro na cidade de Recife, a capital de Pernambuco. Ali o Zeppelin fazia a sua primeira parada e ele atracava. Isso mesmo, lá em Recife existe até hoje o poste de atracação do Zeppelin, porque o Zeppelin baixava, vinham várias pessoas, pegavam pelas cordas e amarravam naquele poste de atracação, tal qual é feito na navegação marítima, quando os navios encostam no porto e são atracados, amarrados ali na beira do cais. Essa relação do dirigível com a navegação, ela é tão próxima que, por exemplo, o leme de navegabilidade de um Zeppelin, se você ver nas imagens, ele é um timão como tinha nos grandes transatlânticos que se engravam os mares do mundo naquele início do século XX. Após os procedimentos de desembarque na cidade do Recife, o dirigível da Zeppelin tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro, que era uma espécie de ponto final daquela rota. Quando começaram as operações da empresa alemã no Brasil, os pousos aconteciam no lugar chamado Campo dos Afonsos. Com a consolidação da linha, foi construído um aeroporto ali perto da Baía de Sepetiba, onde foi inclusive construído um hangar especialmente projetado para abrigar Zeppelins. Esse aeroporto acabou tendo uma denominação, um nome que tem muito a ver com a cidade de Santos, porque ele foi chamado de Aeroporto Bartolomeu de Gusmão, que é o precursor da navegação aérea, o inventor inclusive do balão.
e o Zeppelin nada mais é do que um balão. Enfim, como aconteceu a aparição do Graf Zeppelin na cidade de Santos? Bom, isso tudo aconteceu no dia 11 de maio de 1933. Quando o Graf Zeppelin chegou ao Rio de Janeiro para fazer o seu procedimento normal da rota, a cidade estava coberta por um denso nevoeiro. Ele era tão denso que o comandante não conseguia enxergar o campo de Santa Cruz para o pouso e teve que adotar o protocolo de segurança, que era o que fazem muito hoje, inclusive na navegação aérea, que era ficar dando voltas até que aquela situação climatológica de nevoeiro se dissipasse, dando segurança suficiente para o pouso. Enfim, como havia essa necessidade de dar uma enrolada lá em cima, o comandante não tinha outra alternativa, porém um dos passageiros do Zeppelin neste dia era o cônsul alemão em Santos, era o Otto Hubeli. Esse cônsul, que trabalhava aqui na Praça Cafeira de Santos e fazia todos os trâmites por conta do porto, ele era muito amigo do comandante do Zeppelin e chegou fazendo uma proposta do tipo: olha, já que a gente vai ter que enrolar aqui em cima, dá para dar uma passadinha em cima da cidade onde eu estou morando, onde eu tenho os meus negócios. Eu gostaria muito de mostrar o poderio alemão para os meus companheiros brasileiros, né? E aí o comandante aceitou, e já que tinha que realmente dar uma enrolada, e deu uma esticada com o Graf Zeppelin até a cidade de Santos, onde ninguém, mas ninguém, esperava a aparição daquele famosíssimo dirigível alemão, o mesmo que deu a volta ao mundo e que surgiu na cidade de Santos naquela manhã ensolarada de 11 de maio de 1933. Agora, você consegue imaginar as pessoas ainda nos seus afazeres, rumando para o trabalho? Mais ou menos foi 10h40 da manhã, quando o dirigível Graf Zeppelin surgiu ali, vindo do Guarujá, pegando a ponta da praia. Com certeza muita gente que não tinha ainda ouvido falar sobre aquilo deve ter pensado até em invasão alienígena, né? Mas obviamente muita gente conhecia a história do Graf Zeppelin, tinha lido nos jornais e ficou encantado com aquela máquina aérea enorme, né? Para vocês terem uma ideia, o dirigível, o Graf Zeppelin, ele tinha um tamanho equivalente a de um prédio de 10 andares, né? Ele era gigantesco. O dirigível veio, sobrevoou as praias, a ilha do Urubuquiçaba, a região do José Menino e, sobrevoando a Santa Casa de Santos, que estava em construção nesse período, aconteceu que um fotógrafo, estando no alto do Monte Serrate, registrou uma das poucas imagens do Zeppelin, do Graf Zeppelin em Santos. Outras fotos foram tiradas no centro pelos fotógrafos de alguns jornais, inclusive do jornal A Tribuna também, e aí ficou registrada essa passagem do Zeppelin, que deixou a cidade realmente entusiasmada com um dos grandes ícones da navegação aérea do mundo, passando e fazendo aquele desfile por cima da cidade de Santos. Depois de fazer as suas evoluções pela cidade, o Graf Zeppelin chegou a ir até a capital paulista, né? Foi na direção da Serra do Mar, passou por Cubatão, aonde também foi tirada uma foto que ficou para a história, e depois de 50 minutos o Zeppelin voltou à cidade, fez mais algumas manobras para a alegria de todos os santistas e depois rumou de volta para o Rio de Janeiro, deixando uma marca na história da cidade de Santos. Então é isso. Essa é a história da passagem do Graf Zeppelin Santos no dia 11 de maio de 1933. Depois a cidade seria novamente contemplada com uma aparição incrível dos Zeppelins alemães em 1936 com o Hindenburg, mas essa história vai ficar para o próximo vídeo. Por enquanto, a gente agradece aí a sua audiência, o Memória Santista, levando mais uma grande curiosidade da história de Santos. Até a próxima e um grande beijo para vocês todos.